Gilberto Mendes, 100 anos, Festival Música Nova 60. A música erudita brasileira foi feita de ciclos. As primeiras manifestações que se conhecem vêm da Bahia de meados do século XVIII. Faziam música barroca da melhor qualidade, enquanto na Europa Bach e Handel ainda viviam. Compositores barrocos brasileiros mulatos. O barroco mineiro já era mais pré-clássico, estava mais para Christian Bach do que para Johann Sebastian. O padre José Maurício, na primeira metade do século XIX, escrevia como Haydn. Já Carlos Gomes como Verdi, se tornando, depois de muito sucesso na Itália, um precursor do verismo na área da ópera. No final do século XIX, nossos autores, Nepomuceno, Leopoldo Miguel, Francisco Braga, eram wagnerianos fanáticos. Mas Nepomuceno deu o grito de alforria e com ele nasceu uma nova geração de nacionalistas, liderada por Villa-Lobos, como Lourenço Fernandes, Camargo Guarnieri e outros. Em meados do século XX, sob a influência de Kölreuter, nasceu uma geração de músicos encantados com a globalização da vanguarda dodecafônica. Guerra Peixe, Santoro, Dino Krieger. Em pouco tempo, porém, eles voltaram ao nacionalismo musical, acrescido de alguns modernismos composicionais. Na segunda metade do século XX, ainda influenciados por Kölreuter, nasceu uma nova geração tida como vanguardista. Era uma geração mais intelectualizada, lia livros e artigos, frequentava festivais, ia à Neue Musik alemã buscar a bênção dos papas desse estilo musical. Gilberto Mendes, Rogério do Prado, Damiano Cotzella, Lívio Trachtenberg, Vili Corrêa de Oliveira, Cater, lá em Belo Horizonte, Lindenberg, na Bahia, Schnorrenberg e o Flor Menezes, aqui em São Paulo, e outros. Estes, porém, apesar de sua agressiva postura diante dos fatos da modernidade, pouco conseguiram, na prática, colocar suas composições das salas de concertos e nas gravações. Com uma única exceção, Gilberto Mendes. Este teve uma atuação agressiva, fazia contatos, viajava pelo mundo e era muito ouvido aqui e lá fora. Sua música não se prendia a um determinado estilo composicional ou linguagem. De acordo com uma postura típica do final da segunda metade do século XX, Gilberto Mendes escrevia obras onde todos os estilos ou ideias musicais podiam fazer parte de suas criações, não ficando preso, portanto, a modernismos estéticos de época. Se de um lado ele trabalhava com os poetas concretistas, rigorosos, musicalizando Beba Coca-Cola de Décio Piatari, de outro compunha um concerto para piano e grande orquestra que aparentava Tchaikovsky nas proporções. Concerto esse que tive o prazer de reger a premiere na abertura do primeiro Festival de Inverno de Campos do Jordão de 91, tendo José Eduardo Martins como solista. Mas Gilberto Mendes não apenas era um compositor eclético no melhor sentido da palavra, era também o mais importante animador cultural de seu tempo. Criando o Festival Música Nova, ele deu visão às experiências composicionais que se fazia no Brasil, aliás, em todo o mundo, e tornou a obra e o nome de muitos autores nacionais conhecidos e até lançados internacionalmente. Nas 2 vezes que fui diretor do Teatro Municipal de São Paulo, apoiei o Festival Música Nova, apresentando concertos e obras inéditas de autores nacionais, alguns internacionais também, fazendo inclusive que seus próprios autores regessem a Sinfônica Municipal. Em seguida, organizava debates com o público em função do repertório ouvido. Por essas e muitas outras razões, não tenho a menor dúvida em afirmar que Gilberto Mendes foi o mais importante compositor brasileiro do final do século XX e início do século XXI. Júlio Medalha.
Para mim é uma honra e uma alegria poder homenagear o grande Gilberto Mendes, este compositor, agitador cultural, grande criador brasileiro, nascido em Santos. E eu, muito novo, ainda com 16 anos de idade, pude participar do Festival Música Nova, criado por ele, na cidade de Ribeirão Preto. Então, para mim agora, poder homenagear o Gilberto é realmente uma grande emoção e o fechamento de um ciclo que começou lá na minha juventude, no meu começo com a música. E certamente essa oportunidade de tocar nesse Festival Música Nova me marcou muito e me trouxe para um lugar de muita seriedade para o fazer musical. Muito obrigado, Gilberto Mendes.
Eu sou o André Memari e este foi o meu recital em homenagem ao Gilberto Mendes, pintando alguns retratos deste grande mestre, desse artista brasileiro atemporal, grande modernista, nascido em Santos, que criou o Festival Música Nova, do qual eu pude participar muito novinho, com 16 anos de idade, e agora me sinto muito honrado em poder homenagear Gilberto Mendes com esta apresentação aqui no meu estúdio, Estúdio Monteverde, que eu gestei com todo carinho para poder registrar essa música. Um grande abraço a todos e todas. Cem anos de Gilberto Mendes. Incrível, né? Gilberto Mendes, infelizmente eu não fui aluno dele, não tive aula com ele, né? Quando ele veio dar aula na USP eu já havia saído de lá. Mas ele foi super importante para a gente, né? Para a minha geração toda, né? Através de seu grande hit, o Tome Coca-Cola. Aquilo mobilizou demais a gente, né? Aquela aproximação que ele fazia entre a música popular e a música erudita, né? A linguagem da publicidade, de uma certa forma, né? Também ali. Quando eu comecei a compor, a gente começou a compor lá em Londrina, eu e o Mário Cortes. Nós começamos a fazer uma coisa assim, sem saber que existia dodecafonismo, né? Então, resolvemos compor módulos e escolhemos ritmos, né? Para uma linha de baixo. Então, escolhemos primeiro um ritmo em 7/4, que seria tá 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 tá. Em cima desse ritmo colocamos as alturas, né? Então vamos repetir a primeira nota, né? E aí vamos colocar um salto de sétima maior, que naquela época assim esse salto era uma coisa pouquíssimo usada. Isso em 71, né? Quer dizer, soa estranho. Algumas pessoas podem achar que é dodecafônico, né? Aquelas que confundem estranheza com dodecafonismo acham que é dodecafônico, mas não é, né? Porque a gente aqui está usando o dó sustenido várias vezes. Né? Daí fizemos um retrógrado disso, né? Que ficaria... Seria isso aqui, né? Então a gente depois compôs em cima disso uma linha melódica, né? Que viria a ser o refrão do Clara, né? E para a outra parte também a gente fez... Tinha, claro, tinha uns acordes, né? E depois fizemos mais módulos, né? Fizemos o retrógrado, né? Enfim, tinha esse material, esses módulos, né? Esses módulos com esses intervalos pouco usados. Em cima disso, eu compus uma espécie de uma peça dramatúrgica, né? Essa parte eu fiz sozinho, né? Eu fiz a historinha do Clara Crocodilo, né? E com ar de novela de rádio, né? Depois, mais tarde, eu vim a conhecer as séries, né? E comecei a trabalhar com as séries, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, né?
E eu coloquei letra, né? Eu fiz isso aí na época, eu havia acabado de conhecer a Tetê Espíndola e o grupo de, os irmãos dela, né? Todos do Mato Grosso do Sul, que faziam um som meio sertanejo, eu chamava de sertanejo lisérgico, né? Porque era uma coisa de quem tinha viajado muito, né? E aí eu coloquei letra nisso, né? Fiz inspirado nela e coloquei: brincou no brejo, brilhou no Pantanal, luz de pirilampo, o sol já morreu, cigarras gritam pelo fim do dia, dragão brinca na brisa, frágil tremular, brotam plumas, palmeiras ao luar, brilhando longe no breu do arrozal, luz azul luzindo, gravetos bailam, cri-cri de grilos, Freud não explica, caboclo bugre durma, nave espacial gravita entre cravos e cristais, brincou no brejo, brilhou no Pantanal, luz de pirilampo, o sol já morreu, cigarras gritam pelo fim do dia, dragão brinca na brisa, frágil tremular, brotam plumas, palmeiras ao ar, brilhando longe no breu do arrozal, luz azul luzindo, gravetos bailam, cri-cri de grilos, pode não explicar. E vai por aí, né? Fiz esse trabalho, para mim, estava usando uma série dodecafônica e tal. Algum tempo depois de pronta a música, eu fui dar uma olhada nela, na série, e a série não era de 12 notas, era de 11 notas. Que sorte que eu não percebi na hora que eu estava compondo, senão eu não teria feito a música. Eu acho incrível isso, sabe? Depois eu trabalhei, né, com série, né? Daí eu trabalhei, acho que a primeira peça que eu fiz com série foi o Infortúnio. Infortúnio foi um pouco inspirada pelo depoimento que eu vi na televisão da mãe do Marcelo Rubens Paiva, a respeito da morte do marido dela, do senador Rubens Paiva, né, assassinado pela ditadura. E ela dizendo que ela queria que a União fosse responsabilizada pela morte dele, né? E eu vendo aquela mulher falando aquilo, eu imaginei a música de uma pessoa falando: ontem no cemitério ela gritou muito, quando fecharam o caixão do seu marido, ficou histérica, blasfemou, arrancou cabelos, rogou a Deus que a levasse, também implorou, rasgou as roupas, se arrastou gritando entre as estátuas. Que desespero, ela tava desesperada, seu corpo inteiro tava doendo de saudade do seu marido, do maridinho adorado. Saudade do maridinho adorado, tava com saudade. E vai por aí a música. A primeira parte é dodecafônica, né? A segunda parte já tem um centro, né? Meu trabalho é muito em cima de tons inteiros, né? Então, trabalho bastante com tons inteiros nisso. Depois fiz diversões eletrônicas, né? Também. Só você não viu, mas ela entrou com tudo naquele antro, sujo, você nunca imaginou, mas eu vi. No luminoso estava escrito diversões eletrônicas. Só você não viu, mas ela entrou com tudo naquele antro, sujo, você nunca imaginou, mas eu vi. No luminoso estava escrito diversões eletrônicas. Eu trabalhei com essa série aqui. E ela obedece aos preceitos do Schoenberg. Não tem nenhum acorde perfeito, maior nem menor,
né, na sequência das notas. Né? Muito tempo depois, eu percebi que quando eu volto para a série, eu faço um acorde perfeito. A série em si ela não tem nenhum acorde perfeito, mas quando ela termina e recomeça, faz um perfeito maior. Ainda bem que eu não percebi isso na época, senão eu não teria feito a música, ia ficar tentando seguir as regras, né? Porque ó, aqui, ó. Não tem nada, não tem perfeito maior nem menor. Mas a hora que ela termina e volta, ó. Aqui um perfeito maior, né? Ainda bem que eu não percebi. Depois eu fiz um trabalho também trabalhando com séries, né? Isso aqui não tem nada de série, né, engraçado? Sabor de Veneno, né? Não tem série nenhuma aqui, né? Agora aqui já... Era sábado e ele ali, sozinho, sem nenhum tostão, pensava naquela vedete morena que tirava roupa no Aurisson. Pensava nela dançando coquete, discoteca. Ele tava duro e resolveu ligar a TV. Esse aqui é o começo do Office Boy, né? Que é um trabalho todo com série. Então, essas coisas, de uma certa forma, existem porque existiu Gilberto Mendes. Muita gente me taxa como pós-modernista. Aliás, eu nem sabia o que era isso, mas até já fui num simpósio de pós-modernismo na Grécia, num lugar chique, né? Com vários compositores discutindo pós-modernismo na música, ninguém chegou a uma conclusão, porque ninguém estava pensando nisso aí. Mas é que eu me sinto vários compositores ao mesmo tempo, né? E a minha formação, porque eu gosto de todo tipo de música, todos os tipos eruditos, do contemporâneo ao romântico, ao barroco, à renascença, Idade Média, tudo isso aí. Também as populares, a folclórica, tudo isso aí. Isso tudo é a frente do que eu faço, é uma música muito variada. Eu me sinto uns 3 compositores ao mesmo tempo. E essa, por um lado, é uma característica um pouco do pós-modernismo, segundo o Gilles aí, o aspecto do assunto. Mas acho que no caso até é indevida. É que eu sou assim por função da vida. Mas pelo nome eu diria transmoderno, porque eu transitei por muitas modernidades, muitas maneiras. Gilberto Mendes olha para Flávia Viegas Amoreira e diz que tudo o que seria
já se formara antes dos seus 16 anos de idade. Ele ri e lembra-se de tudo que viveu. Cada filme, música, encontro, viagem, diálogo, como se cada segundo de sua vida pudesse ser relembrado em detalhes. Ah, como se cada segundo de sua vida pudesse ser relembrado em detalhes. Mendes bebe um pouco mais de chá. Ulisses olha pela janela enquanto o anjo Ariel esquiva-se de balas perdidas. A Moreira arruma a gola do casaco cinza e lembra do que não viveu. Então, eu sempre tive um interesse músico por toda a minha maneira de fazer música. E em diversos momentos, desde criança, porque minha mãe gostava de música, a minha era ouviu, aí me levava, eu era menorzinho, me levava ao cinema e concerto. Cinema é prioridade, concerto. Eu fui crescendo assim, eu gostei de tudo, né? Sempre natural, muito gostoso, né? E eu acho que esse gostar de muitas coisas, na medida que eu fui ficando compositor, foi se refletindo nisso. E no momento que eu criei aqui em Santos, no Madrigal Asilo, eu fui especialmente para a música da Idade Média, da Renascença e música de vanguarda, ou seja, minha companheira. No momento que eu tive fortemente ligado à poesia concreta, por em música, poesia concreta, no Destinhatário, ao Luciano Campo, todas aquelas experiências foram nosso Madrigal Asilo. E curiosamente, eu também cantava nessa palavra, eu só a música da Renascença. Morre! Eu fui. Remorre, morre, remorre, morre, remorre, renasce, morre, remove, remorre, remove, remorre, remove, remove, nasce, remorre, morre.
Aí você nasce grande, você toca com quem fala. Ela não segura, vai na nota de ouvinte. Chama, Mendes não toca mais o piano, sua música é uma criação intelectual vinda de um ser, um sem número de referências cruzadas, um imenso quebra-cabeça móvel. Ulisses continua do seu lado. Você não é despedido nunca? Nunca. A firma não quebra nunca? Nunca, 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 nunca. Eu realizei o sonho dela, eu fiquei na caixa. 2 anos depois que comecei a estudar piano, aí eu comecei a estudar também filosofia, contabilidade, coisa do jeito. Mas eu não vi contabilidade é a coisa mais horrorosa, partidas dobradas, um negócio. Acho que até era uma contabilidade que nem
Regen, was in der krummen Bäume, gib mir alles genug, gib mir alles genug. Und vergiss auch nicht das Trauschwerk, ach das Bärelose nicht, das ermattet und übersichtlich sind wir den Blumen, das Unkraut, das auch Durst hat. Noch gieße nur den frischen Rasen und in der versenket nur, ach den nackten Boden, erfrische du, erfrische du. An einen frühen Morgen, lange von Morgengrauen, wurde ich geweckt durch ein Pfeifer und ging zum Fenster. Auf meinem Kirschbaum Dämmerung füllte den Garten, saß ein junger Mann mit den Flöcklerhose und bepflückte lustig meine Kirschen. Ich sah, nickte er mir zu, mit beiden Händen der holten Kirschen auf den Zeigen in seinen Taschen. Noch eine ganze Zeit, als ich wieder in meiner Beststadt lag, hört ich in sein hutzles kleines Lied Pfeifer. Das ist nun alles und ist nicht genug. Doch sagt euch vielleicht, ich bin noch da, ich bin noch da. Denn gleich ich, der den Bechstein mit sich trug, der Welt zu zeigen, wie ein Haus aussah. Du kleiner Kasten, den ich flüchten trug, dass meine Lampen mir auch nicht zerbrechen. Wer sagt von Haus und Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. An meine Lager und zu meiner Bein, der letzte Nacht, den ersten in der Früh, von ihren Siegen und von meiner Mühe. Versprich mir nicht auf einmal stumm zu sein. Oder es la fuerza me dicen los árboles y la profundidad me dicen las raíces y la pureza es muda, me dice la harina. Ningún árbol me dijo, soy más alto que todos. Ninguna raíz me dijo, yo vengo de más hondo. Y nunca el pan me ha dicho, no hay nada como el pan, no hay nada como el pan.
ist tot. Que pena, ai, que pena.